A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para estar apresentando essa primeira lição do segundo semestre de 2026. Nós vamos fazer essa apresentação da escola da EBD e vamos fazer isso no formato de aula, de vídeo, para que você possa ter aí o material às suas mãos, à sua disposição. Então nós temos o tema da nossa lição, o tema da revista desse semestre, pela CPAD, é a revista que nós vamos utilizar, e tem como título Homem dos quais o mundo não era digno. Vamos falar sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos ao assunto, vamos direto ao assunto para nós não perdermos tempo. Deixa eu só... Lição número 1: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Nós temos aí o texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Uma informação bem importante, irmãos, que o contexto que Abraão estava inserido era um contexto pagão. Vivia numa terra que não tinha religião, ou que a religião localizada naquela região era pagã. Eram povos idólatras. Mas mesmo nessas circunstâncias, Deus utiliza a vida de Abraão para, a partir de Abraão, estabelecer um padrão. É importante enfatizar isso, que o que nós entendemos por esta lição é o padrão que Deus quer estabelecer para o conceito de família, para um conceito de serviço, né? E o conceito de fé. Isso nós vamos estar aprendendo em todo o decorrer da lição. Verdade prática: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui, irmãos, é o conceito de fé, né? Porque a fé não é só, não está ligada ao sentido de você crer em algo, né? De você acreditar, mas parte mais do benefício de obediência, né? E para nós atestarmos a fé que professamos, é importante ressaltar isso, a questão da obediência, né? Leitura em classe, está lá em Gênesis capítulo 12 e do verso 1 ao verso 16. Eu vou ler, mas vou ler de forma bem sucinta, porque nós queremos nos ater a outros assuntos. Deixa eu só dar uma diminuída aqui nessa minha tela aqui. Deixa eu botar ela para cá. Pronto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão
como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manré, e estavam então os cananeus na terra. E abençoou o Senhor a Abrão e disse: tua semente dar-te-ei, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Veja bem, irmãos, o objetivo da lição nós podemos perceber aí, você pode perceber, que está sobre três pilares. O que nós queremos, o objetivo desta lição, para que possamos compreender, é apresentar como ocorreu o chamado de Abraão, enfatizar a obediência de Abraão diante do seu chamado e mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar em Canaã. São duas coisas importantes da nossa vida, irmãos. Primeiro é reconhecer o chamado, né? Perceber esse chamado de Deus nas nossas vidas, porque o chamado, ele nos posiciona num status para obedecer. Então, quando você entende bem o seu chamado, e é importante todo crente saber isso, né? Eu acredito que todo crente ele tem que entender o seu chamado de uma maneira mais ampla, né? Como que existe o chamado para todo crente, que é o de anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus. Mas existe também chamados específicos, né? Existem chamados particulares, como se é que nós podemos falar assim. E o crente ele tem que saber diferenciar esse chamado. Por exemplo, tem pessoas que já tem aquele chamado que é como se fosse a comissão, né? A grande comissão, né? Que engloba todo o corpo de Cristo, ou seja, todo membro, todo o corpo do Senhor, todo crente da pessoa de Jesus, tem como objetivo central a divulgação desse reino, a divulgação e expansão do Evangelho. Mas na própria comissão, na própria convocação de ir às nações, anunciar o reino de Deus, o Evangelho, aí já tem uma parte que é ir batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um chamado mais exclusivo, né? É um chamado mais restrito. Não são todas as pessoas que batizam, apesar de o chamado ser para todos comunicar o reino e o Evangelho, mas nem todos são chamados para o batismo, para exercer esse ministério do batismo, né? Mas isso nos dá a entender que existe um chamado geral para todo crente no corpo de Cristo e aquele chamado mais vocacionado, né? Então, vamos os questionários, né? Que nós vamos utilizar mais na frente. A introdução nesse trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial,
Sua vocação implicava deixar sua terra natal e ir para o local que não conhecia. Aqui nessa introdução, irmãos, é importante entender o contexto que Abraão vivia. Era um contexto pagão. Era um contexto que estava longe dos padrões divinos, né? Abraão estava fora do contexto, que possamos dizer, das escrituras, né? Até porque ainda não tinha algo tão estabelecido, né? Mas ele foi chamado, e o fato de ele ser convidado a sair do meio da sua parentela, do meio em que ele vivia, é necessário compreender que era devido ao contexto pagão. Ou seja, aquele contexto que ele vivia estava fora dos princípios que Deus estabelece, né? Então, a partir de Abraão, nós vamos ter um modelo, né? Um modelo de serviço, um modelo de adoração. E é claro que a maneira que Deus vai chamando, se revelando, esse conceito ele fica mais claro, né? É importante entender isso. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado. Abrão, né? Não é Abraão. Abraão já significa pai da multidão das nações, ou pai de multidões, né? Todo chamado ele requer isso, né? Obediência e fé, né? Fé para obedecer. Então vamos continuar aqui a nossa apresentação. Ponto 1, chamado de Abraão. Vamos ao ponto 1. Nós vemos aí a introdução. Deixa eu posicionar aqui a minha tela aqui. A fé de Abraão diante do chamado de Deus. Então nós colocamos alguns pontos importantes aqui para nós entender todo o contexto sobre a fé de Abraão diante desse chamado, né? Nós acabamos de ler que no capítulo 12 Deus chama Abraão. E aí é muito importante nós entendermos esse posicionamento de fé de Abraão. Vamos ver alguns pontos importantes sobre esse posicionamento. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para a gente fazer essas leituras aqui que eu concluo que é muito importante. Vamos lá em Atos capítulo 7, você pode pausar o seu vídeo e fazer conferir essas referências, né? Vamos lá, Atos 7, 2, o que diz? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais hoje. Ou seja, aqui, irmãos, está falando de um dos primeiros mártires da igreja, que é Estevão. E ele faz um relato aos homens, irmãos e pais. Isso nos dá a entender que essa distinção é porque existia naquele público que ouvia Estevão classe de pessoas, e ele distingue essas classes de pessoas, né? Ele diz homens, irmãos e pais. Provavelmente, né, se entende que esses pais que
Estevão se referia, se tratava de líderes que tinham como função o ensino da lei, né? Eram aqueles que estabeleciam a lei ao povo de Israel. Ponto B, Abraão foi justificado através de sua fé e agradou a Deus, demonstrando 3 sentimentos e atitudes que foram: primeiro, ele creu, né, em um ser que não conhecia, aceitou abandonar toda a sua parentela para obedecer à ordem divina, partiu rumo ao desconhecido, tendo uma esperança de ser abençoado por aquele que o chamou. Ou seja, o chamado de Abraão foi tão concreto, foi tão firme, né, que ele abandonou tudo e foi desfrutar ou viver esse chamado de Deus, né? Um posicionamento muito forte, né? Então vamos aqui em outra referência aqui para nós entendermos. Veja bem, irmãos, eu estou me utilizando deste formato para que a gente entenda todo o contexto da lição, tá certo? Vamos em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 8. Vamos ver o que diz. Vou ler a partir do 6. Que diz: porém sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Veja a posição de Abraão como era uma posição bem relacionada a esse texto aqui, né? Aí ele vai falar: pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se via, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ir. Detalhe interessante, né, irmãos? Abraão, ele sai e ele não tem noção, ideia para onde ir ou para onde iria, né? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja bem, vamos. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Veja bem, irmãos, o entendimento de Abraão, ao receber o chamado de Deus, lhe proporcionou perspectivas, lhe proporcionou expectativas, esperança. E ele alimentava essa esperança, irmão, pela a promessa que ele recebeu, né? Então, é louvável esse posicionamento de Abraão. A aplicação geral, irmãos, desse ponto é que confiar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, requer nós abrirmos mão da dúvida, pois sem a dúvida, com certeza nós prosperaremos nos nossos caminhos, né? No caminho do Senhor, também nos nossos caminhos. Vamos enfatizar isso aqui em Romanos 4:20. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Até o 22. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que ele tinha prometido, também era capaz de cumprir. Isso lhe foi imputado por ou como justiça. Veja bem, né? Aqui nós vemos mais uma prova de que
confiar na palavra de Deus, confiar na promessa de Deus, né, resultará em recompensa, porque aquele que promete é fiel para cumprir. Vamos lá. Segundo, né, nós vimos o primeiro ponto, que é a fé de Abraão diante do chamado. E nós vamos ver também a promessa para Abraão. No quesito promessa, nós temos 7 grandes promessas. Interessante, né, irmãos? Que Deus ele chama Abraão para, a partir dele, estabelecer um padrão de família, um padrão de relacionamento, né? Ou seja, a forma como, quando Deus ele nos chama, é porque ele quer estabelecer um padrão na nossa vida, um padrão moral, um padrão espiritual, né? Tanto um padrão moral para com Deus e também para as outras pessoas. Aqui para Abraão, o formato que Deus quer estabelecer é que as demais nações, as famílias da terra, sejam alcançadas por esse padrão. O mesmo padrão que Deus chama Abraão, quando ele faz promessas, e quando a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, que ele é o nosso pai, né? Nós também nos enquadramos nos mesmos conceitos. Veja bem, em Gênesis 12, 2 ao 3, Deus faz 7 promessas que são: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O conceito de farei de ti uma grande nação, ou seja, com isso Deus está estabelecendo um padrão, como uma nação distinta, né? Essa ideia de grandeza que Deus quer estabelecer a partir de Abraão, nós entendemos como um formato de como deve ser um povo que agrada a Deus, né? Abençoar-te-ei, que a partir dessa obediência de Abraão, Deus o abençoa. Esse abençoar-te é como se fosse uma prova de fidelidade, né? Você escuta o chamado de Deus, atende o chamado de Deus, e com isso Deus se compromete em recompensá-lo, né? Engrandecerei o teu nome. Nós vemos isso, que até hoje o nome de Abraão é exaltado em detrimento da sua obediência, né? Tu serás uma bênção, né? É o conceito de espelho. Alguém olhar para os atributos de Abraão, o seu posicionamento, a sua resposta quanto ao chamado, e o conceito de fé, que ele é o modelo, né? Que nós devemos seguir. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui a gente se depara com muitas situações, né? Que às vezes tem irmãos que dizem assim: eu vou amaldiçoar fulano porque ele está me amaldiçoando, né? Mas só que essa condição aqui que Deus está dando, né, de precatoriedade, é tipo como se fosse assim: primeiro que a gente tem que estar dentro dos padrões que Deus estabeleceu para que possamos ter de fato essa bênção na nossa vida, né? E é importante entender, irmãos, que aqui quem está amaldiçoando não é Abraão. Aqui não é uma legalidade para você sair amaldiçoando ninguém, né? Sair amaldiçoando as pessoas porque fulano o irmão não gosta de mim, eu vou amaldiçoar ele. Não. Aqui Deus está dizendo que é ele que vai amaldiçoar, né? Aqueles que te amaldiçoarem, né? Então essa prerrogativa, ela parte de Deus e não de nós, né?
Em ti serão benditas ou abençoadas, felizes todas as famílias da terra. Aí uma pergunta: todas as famílias da terra, que é todas mesmo? Será que todas as famílias existentes na terra desfrutam dessa bênção de Abraão? Claro que não, né? Todas essas famílias serão benditas, ou seja, as famílias também que seguem esse mesmo padrão, tem essa mesma resposta para com Deus, né? E a aplicação geral, irmãos, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Confie nas promessas do Senhor, confie nas promessas de Deus. E aí nós temos aí Hebreus 10, 22, 10, 23. Vamos ler, que é para a gente conferir todas essas referências aí, para que haja a melhor compreensão. Diz: cheguemos-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado pela água pura. Versículo 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Olha isso. Então a primeira ideia que nós temos que ter é ter essa confiança, né? Ter essa confiança de que Deus ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. Será que Deus cumpriu isso que ele prometeu a Abraão? Claro. Se tiver alguma coisa aqui que ainda não foi cumprida, será. Essa é a nossa certeza, né, irmãos? O terceiro ponto desta lição é sobre as bênçãos de Deus para Abraão. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito de bênção. Deixa eu ir aqui para o conteúdo da lição, irmãos, para que eu possa... Pronto. Ponto 3, subponto 3. De todas as bênçãos prometidas a Abraão, duas se destacam, que são a existência da nação de Israel e a fé monoteísta, a maior de toda a terra. Veja bem, irmãos, por isso que é importante a gente fazer essa distinção, essa separação, para que possamos entender o conceito da bênção que Deus faz a Abraão. Nós vemos aqui que farei de ti uma grande nação, né? Ou seja, a partir de Abraão é que vem a existir a nação de Israel. Então é preciso entender isso. Quando Deus faz essa promessa aqui, farei de ti uma grande nação, se cumpre quando Deus estabelece a nação de Israel. Então essa bênção de Deus, ela não tem prazo de validade, irmãos, né? Eu vejo muito conteúdo aí na internet que fala que o Israel de hoje não é mais o Israel de antigamente. Então Deus falhou com sua promessa, né? Que todos nós entendemos, toda pessoa que estuda, todo teólogo entende que a nação de Israel é o cumprimento da promessa. Primeira promessa das 7: farei de ti uma grande nação. Deus fez? Fez. Israel é uma grande nação e continuará sendo, porque Deus não falha com sua promessa. Foi uma promessa que ele fez ao patriarca, e isso aconteceu e permanecerá de pé, né? A segunda é que a fé monoteísta, né? Uma das maiores fé ou entendimento que nós temos, né? De toda a terra. Abençoar-te-ei. Esse abençoar-te-ei está ligado à resposta de Abraão para com Deus, né? Ele respondeu por fé e isso foi imputado como justiça. A fé monoteísta é uma das maiores da terra. Inclusive,
são as 3 religiões maiores do mundo, né? Que é o judaísmo. Mais na frente a gente vai ver bem direitinho essa questão das fé monoteístas. Eu vou deixar mais para frente, que é para a gente não pular aqui o raciocínio, né? Depois a gente tem que voltar de novo. E a B, o cumprimento dessas promessas revelam o quanto Deus é verdadeiro e fiel. Números 23:19. A aplicação central é que o que Deus prometeu a Abraão se tornou realidade. Portanto, descanse nas promessas do Senhor, pois todas se cumprirão. Esse é um grande favor que Deus nos concedeu, de termos a certeza do cumprimento das promessas, né? E isso é louvável, isso é agradável, isso é muito bom ter essa certeza, né? Então, a visão geral da primeira parte, irmãos. Pela fé, Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Isso é muito bom, ter esse entendimento, esse entendimento da parte de Deus. A obediência de Abraão a Deus. Então, esse segundo ponto dessa lição, nós vamos estar trazendo um entendimento sobre essa obediência, até onde essa obediência foi, né? Abraão não só creu, como obedeceu. Vejamos as lições importantes, né, da obediência de Abraão. É importante, irmãos, a gente perceber isso, que às vezes para nós obedecermos a Deus, não é preciso entender tudo. Não é preciso. E a prova disso é na pessoa de Abraão. Ele não entendia tudo, como tudo ia acontecer, a maneira como Deus ia fazer, como que Deus, os meios possíveis pelos quais Deus ia trabalhar para realizar essa promessa, mas mesmo sem entender tudo, ele creu, né, e obedeceu. Em Gênesis 12:4 vai falar sobre isso. O segundo é obedecer ciente das renúncias. Sempre que nós vamos nos posicionar em obediência, irmão, tem que ter renúncia. Abraão renunciou à sua vida, renunciou o meio em que ele vivia, ele teve que abrir mão da maneira como ele vivia para crer, para obedecer o chamado de Deus, crendo que Deus o recompensaria. O terceiro é as promessas se cumprem no caminho da obediência. Vamos aqui em Hebreus, para nós fazer menção aqui, nós já estamos aí no capítulo 10, né? Vamos para o capítulo 11 e o versículo 8. Pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Veja bem, o autor aos Hebreus, ele faz questão de relatar que Abraão saiu sem saber para onde iria. E aqui, irmão, nós temos muito que aprender aqui sobre esse posicionamento de Abraão, né? Daria para falar muita coisa, mas nós não tem como falar tudo, né? E para a gente não deixar esse vídeo tão extenso, deixa eu ver aqui com quanto tempo nós já estamos. Nós não queremos estender muito, né? Vamos aqui para uma compreensão geral. Quarto, a obediência tirou Abraão do natural e o levou para o sobrenatural. Ou seja, o serviço de Abraão, a adoração de Abraão, o contexto que Abraão vivia, nós podemos entender como um contexto geral, era um contexto natural. Alguém vivendo sobre princípios naturais, pagãos, idólatra. Quando Deus o chama, Deus ele o chama dando duas diretrizes, dois direcionamentos.
né? Mudar o conceito natural e também o conceito espiritual. Era isso que Deus queria, o propósito de Deus, o chamado de Deus. Ele vai tanto mudar o seu contexto natural quanto o seu contexto espiritual. Deus tem esse meio de trabalhar, né? Quem obedece a Deus, irmãos, fica apto a viver todas as promessas gloriosas do Senhor. Aí em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos lá. Vou ler aqui para a gente entender. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu. Olha isso, que maravilha, que bênção de Deus. Isso reflete, irmãos, a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus tem como objetivo de nos dar um posicionamento. A fidelidade de Deus deve nos condicionar a estabelecer alguns princípios, né, na nossa vida. Primeiro, ter uma vida confessa, abandonar todo tipo de natureza que é contrário à natureza de Deus, abandonar nossa vida de pecado. A segunda é a infidelidade dos outros não anula a fidelidade de Deus. Ou seja, nesse aspecto de viver as promessas de Deus, nós não devemos relacionar isso a um relacionamento natural. Ou seja, não é porque as pessoas falham, né, você se dedica às pessoas, se entrega, se relaciona com elas, e essas pessoas elas tendem a falhar conosco, a não cumprir aquilo que prometeu. Mas num relacionamento com Deus não é isso. Amém? Um relacionamento de Deus é diferente. Deus, ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui. Descuido. A perfeita vontade de Deus era que Abraão não tivesse nenhuma ligação com qualquer parente, pois as promessas seriam passadas de Abraão para a semente do próprio Abraão, com a bênção de Deus na vida de Sara. Ou seja, aqui está tratando, né, da questão que Ló ele envolveu o seu sobrinho, né? Ele pega ali, ele leva Ló consigo, leva o seu sobrinho na sua viagem, né? E nós fazemos isso, irmão, constantemente, né? Às vezes Deus nos direciona para algo, às vezes Deus nos dá uma direção, nos dá algo para nós vivermos, e nós acabamos que acrescentando alguma coisa, né? Fazendo alguma ligação que não está inserido no plano de Deus, né? Deus não inseriu no seu plano. Então vamos aqui ler esse texto para a gente completar esse raciocínio. Gênesis 13, capítulo 14, versículo 14. Diz: E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Essa promessa aqui, irmãos, ela tem dois aspectos, né? Um aspecto como nação, né? Como Deus ele cumpre, constituindo a nação de Israel.
E tem uma promessa mais ampla. Porque se formos contar a nação de Israel, dá para fazer uma contagem, né? Mas também eu acredito que aqui engloba também uma questão espiritual, né? Uma condição espiritual. Mas veja bem, a intenção de Deus, ou a promessa de Deus, é que essa promessa, a promessa de dar um lugar para Ele, Deus deu um lugar, Deus deu um propósito, Deus deu uma promessa, e essa promessa não seria para a parentela de Abraão, né? O seu sobrinho Ló meio que foi inserido ali, mas a promessa não era para sua parentela, mas para sua semente, para sua descendência. Então é bem mais amplo, né? Aplicação: quando Deus estabelece as suas bênçãos na vida de certas pessoas, Ele não aceita interferências de terceiro. Não terá interferência. E aí nós vemos também aí Gênesis capítulo 13, versículo 16. Eu farei a tua semente como pó da terra, de modo que se um homem puder contar pó da terra, então também a tua semente será contada. Tem uma amplitude bem maior. Louvado seja Deus. Passagem por Harã. Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, mas quem liderou a saída inicial foi Tera. Nós vamos ver isso aí lá em... Vamos aqui conferir aqui em Atos, para nós termos um entendimento maior. Atos 7:2, né? E disse aos homens, aqui vai confirmar justamente aquilo que nós falamos no início, né? Vamos ver também Gênesis 11. Nós já lemos essa referência aqui. Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 11 e o versículo 31. Diz: E Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu irmão, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Tera foram 205 anos, e morreu Tera em Harã. Interessante, né? A ida para Harã foi uma decisão do pai de Abrão, que possivelmente quis acompanhar Abraão na jornada do seu chamado, né? Abraão, por ser filho obediente, então impediu seu pai. Contudo, Tera morreu em Harã e não chegou na terra prometida, pois essa promessa era para Abraão. Interessante, né, irmãos? Importante. Muitas pessoas querem até ir na caminhada contigo, mas por que é que não permanece, né? Interessante isso. Não sei se os irmãos estão ouvindo os trovões, mas aqui está trovejando. Não está chovendo, mas está trovejando. Tempo de chuva. Aí é que nós entendemos que algumas pessoas ficam pelo caminho, né? Por que será? Às vezes a gente fica se lamentando com as perdas, mas as perdas às vezes é necessário para que possamos vivenciar o propósito de Deus para as nossas vidas. Aplicação: se Deus fala para nós distanciarmos de certas pessoas, devemos obedecer, pois só então as promessas irão se cumprir. É muito interessante isso, né, irmãos? Mas aqui, irmãos, é bem verdade que tem uma aplicação de propósito, né? Não é que você agora que é cristão, que é crente, que é obreiro da casa de Deus, pastor, agora eu entendi o meu chamado, então não quero mais contato com a minha família, não quero mais conversa. Não é esse o sentido, irmãos. O sentido é um sentido de propósito, né? É bem verdade que aqui na chamada de Abraão,
Deus o tira da sua geografia, né? Do contexto em que ele vivia. Deus literalmente tira ele de Ur dos Caldeus, né? Vai para Harã, e para Harã ele chega ao lugar que Deus estabeleceu. Mas o propósito local e geográfico mudou. E tem que mudar. Ou seja, os princípios, as condutas, a maneira de se relacionar, de se comportar, esses padrões, eles devem ser mudados para um contexto agora definido e estabelecido pela palavra de Deus. Tá certo? Todo crente que reconhece o seu chamado, ouviu esse chamado da salvação, ele agora tem que andar como salvo. Tem que falar como salvo, se comportar como salvo e daí por diante. Amém? Para que haja visão geral. Parte 2. Abraão atendeu com fé ao chamado de Deus e Abraão obedeceu a ele de forma irrestrita. É importante esse segundo ponto. Ele tem como objetivo nós entendermos isso, né? A questão da obediência. A obediência, ela tem que nos levar a isso, irmãos, a atender, a obedecer ao chamado de Deus de forma irrestrita, né? Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, eu tenho que me posicionar em obedecer ao chamado de Deus. E com isso, irmãos, não significa que não terá dificuldade, que não terá luta, mas mesmo que isso aconteça, eu tenho que ter convicção, né, que eu vou chegar, que eu vou alcançar aquilo que Deus estabeleceu. O terceiro ponto da nossa lição é sobre as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Interessante. Vamos lá. Primeiro ponto, a dificuldade contra a fome. O simples fato de nós estarmos passando por dificuldade, estar passando por luta, restrições, não significa que nós estamos fora do propósito. Tá certo? Mesmo que esteja passando por dificuldade, não significa que nós esteja fora do propósito. Mesmo aqueles que estão dentro do propósito de Deus passarão por dificuldade. Amém, irmãos? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu só posicionar melhor a minha câmera aqui. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de dificuldade. Vamos aqui em Gênesis 12, 10. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito, para peregrinar ali, pois a fome estava severa na terra. Olha só o que foi que aconteceu, irmãos. Abraão estava no percurso, estava na rota para a terra. Já estava desfrutando da promessa. Já estava no percurso, né? Estava exercendo ali o seu chamado, obedecendo a Deus. Aí acontece uma fome. E aí esta fome acontece na região de Canaã. E aí quando a fome aperta, o que foi que Abraão faz? Ele vai para a terra do Egito. Ele vai para a terra do Egito. Ou seja, ele vai buscar escape. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Será que Deus puniu Abraão por isso? E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa, né? 75 anos, era 70 anos por aí mais ou menos, né? Uma mulher formosa.
E aí os olhos de Abraão estavam ungidos. Via virtudes e formosura em sua esposa, né? Tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas te manterão viva. Olha só, irmãos, o que acontece aqui, né? Abraão, ele está na terra de Canaã. Acontece uma fome, e aí ele volta para o Egito. Ele vai para o Egito, ele desce para o Egito, né? E aí o que acontece na primeira coisa? O padrão moral de Abraão muda. Ele passa a ter um posicionamento, uma conduta de reprovação. Ele meio que forma ali uma maneira, né? Cria uma maneira, se posiciona como uma mentira para poder se sair bem naquele lugar. Irmão, descer para a terra do Egito é justamente isso. É nós abrirmos mão daquilo que Deus requer de nós. O fato de isso estar registrado nas Escrituras, irmão, não significa que Deus aprova isso, tá certo? O fato de estar nas Escrituras não nos dá permissão para agir como tal. Abraão, esse comportamento dele foi reprovável. Veja só o nível que nós podemos descer diante da dificuldade. Tá certo? E detalhes, né, irmãos? Não é Deus que manda Abraão descer para o Egito. É ele que desce. A terra estava passando por fome, e aí Deus permite provas para confirmar o amadurecer a nossa fé. Tiago 1,3. Nem toda crise significa que você saiu do propósito. Nem toda crise. Que Jesus ele vai dizer aqui, né? Em João 16,33, né? Acho que é: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo de tribulação que possamos ter, esse mesmo mundo ele já venceu. Ou seja, toda circunstância que possa vir sobre nós, ela já foi vencida. Nós já temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Então vamos lá, né? O D, parte D. A verdadeira provisão não está no lugar, mas está em Deus. Se Abraão tivesse ficado em Canaã, irmãos, será que a promessa tinha morrido? Claro que não. Deus teria cumprido a promessa, porque ele cumpre o que fala. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizados, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Louvado seja Deus. A verdadeira provisão não está no lugar, mas está em Deus. A aplicação desse ponto, irmãos, é: chegar em Canaã não significa que tudo será fácil, mas significa que Deus estará com você em qualquer cenário, qualquer circunstância, seja na prova, seja na dificuldade, seja na bonança, seja em qualquer circunstância. É importante nós sabermos disso, que Deus estará conosco em qualquer cenário. Louvado seja Deus. O ponto 2, a dificuldade de ir para o lugar certo. A decisão de Abraão não foi motivada pelas circunstâncias. Mesmo ele tendo obedecido ao Egito, uma terra de grande idolatria, Deus estava com ele. Vamos ver aqui, vamos conferir aqui, né? Novamente, Gênesis 12:10. Deus desce
para Abraão, Deus, irmãos, interessante isso. É que a descida de Abraão para o Egito não foi algo que Deus mandou, mas Deus era com ele, né? É tanto que ele prosperou lá. Podemos ver isso mais na frente, né? Precisamos observar que Abraão desceu ao Egito para peregrinar. Isso significa que não havia em seu coração o desejo de viver no Egito, mas apenas amenizar a situação da escassez. Olha aí, a gente pode entender melhor isso aí com um salmo aqui, né? 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará com que isso passe. Louvado seja Deus. Ore sempre que estiver enfrentando um momento de crise, e Deus sempre lhe dará a direção e o livramento. Romanos 8:28. Vamos conferir que é pra gente, vamos ler que é pra concluir o raciocínio. 28. Depois eu vou dar eu vou criar um meio aqui, irmãos, de eu compartilhar essa leitura aqui também com vocês, tá bom? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Louvado seja Deus. A dificuldade, ela pode até surgir, mas nós sabemos que nós temos o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, e que se nós nos mantivermos dentro do propósito central de Deus, nós teremos o auxílio do Senhor. Amém? Terceiro ponto é a dificuldade em falar a verdade. A mentira de Abraão revelou quão humano ele era. Isso mesmo, nós estamos dentro do propósito de Deus, dentro da chamada de Deus. Alguém pode ter o chamado, pode estar no percurso do propósito, mas isso não tira dele a humanidade, a fragilidade do homem. Geralmente quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está ali no percurso, e nós vemos alguma falha, isso não demonstra que ele fracassou, né? Mas demonstra a fragilidade, né, que o homem tem e na dependência de Deus. Aplicação: o medo levou Abraão a mentir. Devemos tomar cuidado com o medo, pois a insegurança pode confundir e levar o cristão a pecar. Vamos conferir aqui em 1 João, capítulo 4, o versículo 18, que diz: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo, porquanto o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Amém? Então, nós temos que ter essa convicção. Quando nós temos a convicção, a certeza desse amor de Deus, nós temos que lançar fora todo e qualquer medo. Visão geral: Abraão enfrentou lutas ao chegar em Canaã, mas sua fé em Deus fez com que vencesse todos os obstáculos. Amém? Nós vamos agora partir para a nossa conclusão. Como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir como um homem de fé. Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história da Bíblia. Muito interessante isso, né? Essa conclusão
E nós também podemos aprender com essa conclusão que mesmo diante do nosso chamado, diante daquilo que Deus estabeleceu para nós, das promessas, das bênçãos, nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por luta, mas temos que se posicionar em obediência, temos que se posicionar por fé. Temos aí um modelo a ser seguido, que é o modelo do nosso patriarca Abraão. A verdade prática, irmãos, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige uma obediência restrita, fé e perseverança. Uma das coisas que nós temos que ter nas nossas vidas é a perseverança, porque perseverando nós vamos nos manter dentro do propósito de Deus, vivenciar a chamada de Deus. Essa foi a nossa lição. Espero que os irmãos tenham entendido. Você pode enriquecer mais seu conhecimento, se aprofundar mais. Aqui está de maneira bem simplória, bem simples, para que não seja um conteúdo exaustivo. É bem verdade que nós podemos aprender muito com esse legado de Abraão. E na próxima semana nós vamos estar dando a segunda lição, lecionando a segunda lição. E com certeza nós vamos estar fazendo aqui esse conteúdo, continuar fazendo durante toda essa revista. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abrir o seu entendimento para você compreender o chamado de Deus na sua vida. Nós vamos orar para que Deus abra o seu entendimento para você compreender e vivenciar esse chamado de Deus. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor Deus da glória, te louvamos por este momento de aprendizado, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, cada pessoa que assistir esse vídeo, seja edificado, que possa haver crescimento na nossa vida, no nosso entendimento, que possamos, Senhor, compreender o nosso chamado, compreender as tuas promessas para com as nossas vidas, que possamos ser resilientes, ser perseverantes, obedientes e termos um posicionamento de fé. Abençoa de maneira poderosa, de maneira grandiosa, pois nós declaramos estas bênçãos e por fé te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos agradecer. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aqui o seu comentário de alguma coisa que deixamos de comentar, deixamos de falar. Bem verdade que não dá para falar tudo, mas deixe aqui a sua contribuição. Abençoe nosso ministério, compartilhando, curtindo, comentando, e Deus enriqueça a sua vida com as ricas bênçãos de Deus. Pastor Cláudio aqui, esse que vos serve para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus.